Oi, gente, vocês que me seguem. E se esse vídeo tá passando na tua For You, preste atenção nessa história. Por que a gente não pode confiar 100% nas pessoas? Bem, eu vi esse relato num fórum. Esse relato é de um rapaz de 30 anos. E ele conta o seguinte, que ele namorou uma menina no ensino médio, foram para a faculdade, depois eles foram morar no porão. Ele ficou 5 anos trabalhando, às vezes até 12 horas por dia, para juntar dinheiro para comprar um apartamento. Aí eles compraram um apartamento. Do lado do apartamento deles tinha um casal. E eles fizeram amizade com esse casal. Só que, assim, gente, depois de um ano deles morando ali, ele percebeu que o cara brigava muito com a mulher. Assim, briga mesmo de esculachar a mulher. E a mulher não falava nada. Mas eles, assim, sempre na amizade, saíam para jantar junto, então um ia para o apartamento do outro jantar. Tinha um certo convívio ali. Uma noite, ele começou a ouvir uma discussão. E como a parede do quarto dele dava para a parede do quarto do casal, a discussão estava acontecendo no quarto. E a mulher começou a falar, porque a mulher, até então, ele só humilhava a mulher não falava nada. A mulher começou a falar, começou a debater e começou a falar alto com ele também. Aí ele pegou, ligou a TV para abafar o som, botou o som alto. Aí ele pegou, falou para a esposa dele: olha, eu acho que nós deveríamos ir lá ver o que está acontecendo, porque pode ele passar dos limites com ela. Aí a mulher dele simplesmente virou para ele e falou assim: olha, não vamos nos meter nisso. Não é da nossa conta. Aí ele ficou olhando para a mulher. Ele estranhou porque a mulher dele era muito amiga dessa moça. E a discussão lá rolando. E a mulher falou: não, você deita aí e fica na sua, ignora tudo. Aí ele deitou, mas como eles continuavam discutindo e as coisas estavam passando dos limites, ele levantou e falou: eu vou lá. Aí ela falou assim: não, você não vai. Você não vai. E o que é mais impressionante disso é que ele conta no relato que a esposa tomava remédio para dormir. Então ela tomava remédio para dormir e ela pagava. E nesse dia ela não tomou o remédio dela. Aí ele ficou ali sentado por um tempo ouvindo. Aí depois ele falou, pegou o telefone dele. Ele ficou ali um tempo ouvindo. Aí ele pegou o telefone e falou: vou chamar a polícia. Aí ela se levantou, pegou o telefone dele abruptamente e falou: você não vai se meter em nada. Deita e dorme, esquece isso. E escondeu o telefone dele. Ele ficou sem entender por que da atitude da esposa. Por que a esposa estava fazendo aquilo? Por que a esposa não queria ajudar a amiga? Porque ele mesmo, como homem, estava incomodado. Depois de algum tempo, ele ouviu um som. Como se alguma coisa tivesse caído no chão, mas era um barulho muito abafado. E essa coisa que caiu no chão não se quebrou. E logo a discussão cessou. Aí ele desligou a TV. Aí ele deitou e ficou olhando para o relógio. Relógio que estava na cabeceira da cama. Passou 1 hora. Aí ele ouviu, conseguiu ouvir, porque estava tudo silêncio. E quando está tudo silêncio, qualquer barulho é alto. Ele escutou baterem na porta dele. Era a polícia. Aí a polícia entrou.
Aí ele olhou para a esposa que estava adormecida ao lado dele. Aí ele foi bem lentamente até a cozinha para ouvir o que estava acontecendo. Aí ele ouviu o marido dizendo que a esposa tinha sofrido um acidente e tal. A polícia chamou os paramédicos e os paramédicos vieram. Aí ele foi até a porta da sala, abriu um pouquinho a porta da sala, que estava tem aquela correntinha, e ele ficou ali observando. Quando a maca passou com a mulher estava com a cabeça estourada. Aí ele fechou, sentou no sofá no escuro. Depois ele deitou e adormeceu. No outro dia, ele acordou, a esposa dele estava em pé. Aliás, a esposa dele acordou ele com um café, um copo de café, e sentou nos pés dele, no sofá, ele ainda meio deitado, tomando café. E a esposa falou para ele: olha, você não vai falar nada para ninguém. Nós não ouvimos nada. Eu tomo remédio para dormir, já estava dormindo e você estava muito cansado e estava dormindo, não ouviu nada, não escutamos nada. E ele ficou olhando para a esposa sem entender o que estava acontecendo, mas ele estava sentindo que tinha alguma coisa errada. Então não ignore os seus sinais. Quando alguma coisa diz que tem alguma coisa errada, não ignore. Continuou olhando para a esposa se levantou, cruzou os braços e falou para ele: você entendeu o que eu falei? É para dizer que não ouvimos nada. Passou-se uns dias, uns 2, 3 dias, ele tá chegando do trabalho, aí tá na portaria lá a foto dela, avisando que a fulana tinha falecido. A moça que aconteceu o problema não resistiu, morreu. Ele foi no enterro, junto com a esposa, consolaram esse rapaz. Quando chegaram em casa, a esposa foi fazer sopa, ela chamou o rapaz para tomar uma sopa lá com eles e falou para ele que se ele precisasse de alguma coisa, podia contar com eles ali, que eles eram amigos e tal. Mas ele, cafifado com aquilo, né? Aquilo batendo na cabeça dele. E ele esperou a esposa dele dormir, tomar o remédio, dormir, pegou o celular dela, botou no caso, o polegar para abrir o celular e foi ver as mensagens. E viu mensagens trocadas entre a esposa dele e o cara. E eram mensagens bem picantes. Além de mensagens, havia fotos e vídeos. Vídeos, vocês sabem do que, né? Que eu tô falando, né? Que não pode falar. Entendeu tudo? Aí ele tirou print de toda aquela mensagem, enviou pro celular dele, botou o celular dela no lugar, pegou a mochila, arrumou o básico, pegou o sapato, saiu de pijama mesmo, ligou para um outro amigo dele, dizendo que precisava passar uma noite na casa do amigo. Mas não explicou por quê. Quando ele chegou na casa desse amigo, ele conversou com esse amigo. Esse amigo era advogado. E ele pegou, mostrou as provas, print. E o amigo dele falou: olha, você não pode ficar calado. Você tem que ir amanhã. Nem vá trabalhar. Vá direto à delegacia. E fale o que está acontecendo. Tudo que você ouviu. Tudo que a tua esposa falou para você não fazer. E ele foi na delegacia e deu parte e contou tudo. A última mensagem da esposa para
o, o amante, né? O caso, o amigo dele, que morava ao lado, era o seguinte: depois do enterro, ela mandou uma mensagem assim: olha, já resolvemos um problema, falta resolvermos o outro. O outro problema seria ele. Se ele não tivesse ficado desconfiado, se ele não tivesse sentido que tinha alguma coisa errada, ele seria a próxima vítima. Então, o marido, depois que ele foi na delegacia e mostrou os prints e tudo, os vídeos, as fotos, o marido foi preso, a mulher foi exumada para passar por uma outra perícia e simplesmente o cara matou a mulher e agora ela ia matar ele para os dois ficarem juntos. Ele foi preso, o marido, né, o assassino foi preso, e ela foi presa por conspiração junto com ele. E ele se livrou de uma. Mas ele conta que ele está sozinho, está com 30 anos, e ele não consegue se relacionar com ninguém, porque ele não consegue mais confiar em ninguém. Se ele não podia confiar numa menina que cresceu junto com ele, que estudou com ele, que foi fazer faculdade com ele, que batalhou junto com ele para comprar um apartamento. Ela dizia para ele que amava ele, que queria ter filhos com ele. A família deles, tanto da parte dele quanto da parte dela, fazia o maior gosto do casamento deles. Em quem ele pode confiar? Então, não ignore os seus pressentimentos e não confie 100% em ninguém. Confie apenas em Deus. Esse sim é o verdadeiro amigo. Porque às vezes até mãe e pai ou filho, né? Não vamos aqui só generalizar um lado. Até mesmo quantos filhos aí têm matado os pais por causa de dinheiro. Então, cuidado. Confie desconfiando. Beijo para vocês. Sempre lembrando a todos vocês, curta, comente e me segue. Tchau, gente.